Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Passar, no seu segundo episódio, na sua primeira temporada intitulada Por Onde Anda, Por Onde Você Anda. Eu, Beto Zequeto, empresário da educação há 12 anos, entrevisto meus ex-alunos que fizeram grandes universidades e se tornaram profissionais bem-sucedidos. Hoje eu tenho a honra, nesse segundo episódio, de receber meu ex-aluno João Pedro Nagal, ex-aluno e hoje um amigo pessoal, falar um pouquinho aqui da ficha técnica do João Pedro Nagal. Fez faculdade de empreendedorismo na Babson College em Boston, com bolsa de estudos total, pessoal. Então aí, você que tiver suas dúvidas, mande que nós vamos fazer questão de respondê-los. Depois fez mestrado em Business Analytics, programação de dados voltado a negócios, com bolsa parcial também em Babson. Morou em Boston por 5 anos e foi para Miami em maio de 2023 a trabalho. Desde então está trabalhando em uma empresa do grupo MRV chamado Resia. É assim que fala? Uhum. Lá eles fazem projetos de construção civil voltado para workforce housing na Flórida, Texas e Geórgia, apartamentos populares similar aos da MRV. Trabalha na área do Corporate Finance, que fala? Corporate Finance, é. Corporate Finance, boa. Fazendo planejamento financeiro da empresa, tudo que diz respeito a projeções financeiras e avaliações de cenários futuros. Consolidação, reportagem de resultados para MRV. Senhoras e senhores, esse é o João Pedro Nagal, ex-aluno que saiu da grande cidade de Guararapes e hoje está morando em Miami. João Pedro... A grande metrópole Guararapes. Grande metrópole. Muito obrigado aqui por participar, pela oportunidade de nos falarmos novamente e por você estar aqui para inspirar tantas pessoas que hoje sonham aquilo que você um dia sonhou e hoje concretizou. Dá uns boas-vindas aí, João. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Valeu pelo convite, obrigado pela introdução aí, Betão. E é um prazer estar aqui com vocês. E falar de novo com você, trocar uma ideia também, que faz um tempo que a gente não se vê, não bate um papo. Bem bacana. João Pedro, ele foi meu aluno, não é? Estudou também no MFQ, nosso curso preparatório de Ciências Exatas. E desde então eu considerava o João para além de um aluno, né? Eu considerava-o como um amigo pessoal e de fato se tornou. A última vez que tive a oportunidade de encontrá-lo, me convidou até para ir na sua casa, né? Fizemos ali um bate-papo muito, muito gostoso com ex-alunos, a família, foi muito bacana. Então, é isso, né? A educação me proporcionou isso e hoje eu sou muito grato por aquilo que eu exerço e tenho a honra de ter amigos aí como você, João. Cara, para começar aqui o nosso podcast, Por Onde Você Anda, eu gostaria que você compartilhasse algumas reflexões e conselhos para os estudantes que estão nos ouvindo e que têm interesse de estudar nos Estados Unidos. Qual conselho você daria para quem está se preparando para aplicar para as universidades nos Estados Unidos? Cara, eu acho que a primeira coisa é começar com antecipação. Eu acho que isso foi uma coisa que eu acabei fazendo. Eu acabei começando a pesquisar sobre o processo muito em cima das aplicações, e aí minha vida nesse um ano que eu tive para fazer a pesquisa, para fazer provas e tudo mais, foi um ano bem, bem estressante. Mas eu aconselho que as pessoas procurem um pouco sobre o processo antes. É um processo bem completo. Eles exigem muito mais coisas do que no Brasil, por exemplo, onde é um sistema onde você faz as provas e você passa ou não passa, né? Meio binário. Aqui não. Aqui a gente vê que as universidades prezam por conhecer o aluno por completo. Então a gente tem várias etapas do processo, tem vários pedidos que eles têm. Então, desde provas de proficiência em inglês até provas específicas de matérias.
recomendações de professores, que o Betão, inclusive, escreveu uma para mim. Legal, É, eu lembro muito bem. e, e por aí vai, redações que são específicas para cada universidade. Então, assim, eu acho que o mais importante para ser bem-sucedido nesse processo é a antecipação, tentar entender o máximo possível, entrar em contato com as pessoas que já fizeram. Eu acho que isso é muito importante, me ajudou bastante também e entender bastante sobre as universidades que você quer aplicar. Porque, como eu disse, você tem que mandar várias redações e informações sobre você, e as universidades procuram pessoas que se encaixam bem no corpo estudantil deles, né? Então, eu acho que essas coisas são muito importantes para conseguir vir para cá. Bacana. É muito legal essas colocações, antecipação, né, pessoal, para tudo na vida, quando você faz as coisas de maneira preventiva, antecipada, né, as coisas acontecem sem estresse, mais organizadas, e isso é um conselho muito especial. E também buscar ajuda de quem conhece, né? O João Pedro aí. O João, qual que é o seu Instagram aí? Como que você está no Instagram? Para depois os É nossos JP Nagal, JP Nagao. Nagal, Nagao. Muito bom. Aí seguindo aí, né, nesse nosso bate-papo sobre as universidades americanas e também sobre a inserção no mercado de trabalho, queria que você compartilhasse um pouquinho para esses estudantes que nos assistem, que nos verão depois, como você vê o papel das grandes universidades americanas aí nessa sua trajetória de sucesso hoje, porque a gente sabe que você cursou, né? E hoje você, obviamente, conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Qual é o papel dessa grande, qual é o peso de uma universidade americana hoje no seu currículo? O peso com certeza é muito grande, né, para a sua inserção no mercado de trabalho. Eu vejo que muita gente que vem para cá quer voltar para o Brasil, e isso eu acho que tem um peso muito grande, você ter tido não só a experiência de morar fora e conhecer uma outra cultura e falar uma outra língua, mas também a dificuldade do processo, né? Eu acho que as empresas valorizam muito pessoas que se deram um desafio, né, desde muito cedo e que conseguiram fazer coisas né, é, fora do padrão, assim, digamos, e eles valorizam bastante isso na hora de contratar. Então, eu vejo que, assim, existem vários pontos positivos de ir para fora, como eu disse, conhecer uma nova cultura, né, você vai ficar fluente em uma outra língua, o sistema educacional lá fora é muito diferente, então eu vi muita diferença nos métodos de ensino lá. Eu acho que é uma coisa um pouco mais colaborativa do que no Brasil. É, e assim, os contatos que você faz lá são coisas, são muito importantes também. Eu acho que isso é uma coisa que, principalmente para Network. mim que fiz, principalmente para mim que fiz administração, é muito importante você, né, desenvolver relacionamentos com as pessoas de lá e isso te posicionar bem para o mercado de trabalho ao sair da faculdade. Então, isso foi uma coisa que eu fiz, e que eu vejo que muitas pessoas fazem quando vão para lá. Eu acho que esse networking é muito importante também e é uma coisa que as pessoas valorizam quando chegam no mercado de trabalho. Ah, bacana. Falando então nessa entrada no mercado de trabalho, João, eu queria entender, queria que você compartilhasse conosco como foi o seu processo de entrada nas grandes empresas e corporações após se formar nos Estados Unidos. Foi por estágio, foi por trainee, por acesso direto, e quais habilidades que você teve na universidade americana, que você adquiriu numa universidade americana, que foram essenciais para essa sua imersão nessas grandes empresas, no mercado de trabalho em si americano? Eu acho que é, foi muito importante ter essa exposição a um método diferente, um ensino diferente. Eu acho que aqui nos Estados Unidos eles prezam bastante pelo ensino de como aprender, e não necessariamente aprender uma matéria específica, mas aprender como aprender.
Então, desde que você chega aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem uma ênfase muito grande em, ó, vamos fazer junto, vamos ser colaborativo, vamos ter aulas em grupo, vamos fazer projetos, né? Eu acho que as provas aqui são, é claro que existem provas, mas eles prezam bastante por esse ensino colaborativo. Isso me ajudou bastante na hora de entrar no mercado de trabalho. Uma coisa que eu vejo que é muito importante aqui também é o fato de que a gente tem uns breaks durante o verão, que são os breaks de junho a agosto, mais ou menos, que são bem extensos e eles ajudam bastante os alunos a procurarem estágios fora da faculdade com empresas grandes. E isso te posiciona muito bem lá no final quando você vai se formar. Eu acho que isso é primordial. As empresas procuram pessoas que se desafiaram durante a faculdade e pegaram esse tempo não só para, né, para ficar de bobeira, mas procuraram esse tempo para fazer alguma coisa, para ou tentar abrir o seu próprio negócio ou estagiar em uma empresa grande, e isso ajuda bastante lá na frente quando você se forma, porque eles veem que você é uma pessoa que é engajada, uma pessoa que está tentando se posicionar no mercado de trabalho, é uma pessoa que também já tem experiência em um ambiente corporativo. Isso eu acho que é muito importante. Bacana. E você fez, como você falou desse break aí, você fez algum tipo de estágio nesse processo? E se fez, aonde você fez? Eu fiz 4 estágios. No meu primeiro ano, eu fiz um estágio no Brasil, Boa, onde eu trabalhei numa empresa do meu tio, inclusive, que é uma empresa de construção civil também, que é em que bacana. Araçatuba, e em Araras também. Então, no meu primeiro ano eu fiz isso. No segundo ano, eu trabalhei com uma fundação que patrocinou a minha bolsa lá, que é a Fundação Teles. Então, Bacana. eu trabalhei com eles durante um ano, basicamente. Então, eu trabalhei tanto no summer como no ano letivo. Depois, no meu terceiro ano, eu fiz o Itaú. Então, eu participei de um programa que, inclusive, foi aqui em Miami, mas na época tava na época do Covid, então não consegui vir Uhum. para cá, estava trabalhando remoto, mas trabalhei para o Itaú aqui de Miami. Ah, E que aí, quando bacana. eu saí da faculdade, eu já engatei no mestrado, né? Então, aí eu fiz mais um ano e meio de mestrado. E aí, depois do mestrado, eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje, que é a empresa que chama Resia, que é do grupo MRV, como você falou. É, a gente está no ramo de construção civil aqui, e constrói casas populares aqui na Flórida, Georgia, Texas. E eu tô aqui faz um ano e pouquinho trabalhando no financeiro. E eu acho que esses estágios me posicionaram bem para conseguir um trabalho depois da faculdade. Eu acho que, assim, sendo um estudante internacional, os desafios de conseguir um trabalho nos Estados Unidos depois da faculdade são relativamente grandes, porque a gente tem um empecilho do visto, né? Que as empresas têm que te patrocinar o visto. Bacana. Eu ia te perguntar Então, justamente isso. Quais são os uhum. desafios para entrar no mercado de trabalho? E como superar, né? Esse é um deles, assim, a gente sai em desvantagem, né, sendo estudantes internacionais, mas existem maneiras de tentar se posicionar de uma maneira boa. É, eu acho que ter essas experiências durante a faculdade é um diferencial, muita gente não faz, mas o pessoal que faz, as empresas valorizam bastante. E explorar contatos. Contatos são os que vão te colocar nessas boas oportunidades, cara. Não tem jeito. Eu via bastante que o pessoal na faculdade tinha um pessoal que ficava aplicando online e tudo mais, mas a maioria do pessoal que conseguia os trabalhos depois da faculdade eram pessoas que desenvolviam relacionamentos, procuravam entrar em contato com pessoas que conheciam, amigos ou familiares. E isso acaba te colocando lá na frente na fila, né? Você não vai ser mais um currículo na mesa de alguém, você acaba se destacando por essas relações interpessoais. Eu acho que isso favorece bastante.
E aqui nos Estados Unidos, eu acho que uma coisa importante a ressaltar para quem quer vir para cá é muito importante você fazer sua pesquisa antes de vir. Existem programas que te dão um ano de extensão depois da sua faculdade para você ficar aqui e trabalhar. E existem programas que te dão 3 anos, né? Que são os programas STEM, que eles falam aqui, que é de ciência, tecnologia, matemática, STEM, ciência, tecnologia, matemática, esqueci o outro, mas são Engenharia? programas de exatas, né? Então, se você faz algum programa relacionado a exatas aqui, você tem esses 3 anos para ficar depois, e isso aumenta bastante suas chances de conseguir um visto de trabalho, porque as empresas têm 3 rodadas para aplicarem para o seu visto. Então, isso é muito importante também. Bacana, muito legal. Tem um livro, né, que eu li, eu acho muito bacana, inclusive eu recomendei para alunos, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se você já leu, mas eu recomendo. E nesse livro ele fala que, de fato, a hora que você vai para o mercado de trabalho, 15% são habilidades técnicas, né? E 85% são habilidades interpessoais. Então, isso que você compartilhou conosco aí, soft skills, essa habilidade de comunicação, esse relacionamento, esse contato efetivo de verdade faz a diferença, né? Ainda mais para um estudante estrangeiro que está no momento residindo fora do Brasil, né? Muito bacana. João, estou muito feliz aqui de estar batendo esse papo com você, né? É uma honra muito grande. E eu queria seguir aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a universidade, né? Uma curiosidade pessoal, e eu acredito também que seja uma curiosidade de muitos estudantes que desejam, né, objetivam aplicar aí nos Estados Unidos, né? Esse ano no Delta Educacional, a escola que eu sou sócio proprietário, uma estudante chamada Rafaela Katayama, ela conseguiu aprovação em 10 universidades americanas e ela foi para Michigan, se não me engano, né? Ela sempre reporta a mim aí, é muito, muito interessante e muito bom vê-la feliz e vê-lo também feliz aí, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a vida acadêmica, né? Como que é a vida acadêmica aí nos Estados Unidos, mais precisamente na universidade que você fez a sua graduação em Business? Quais foram os momentos mais marcantes aí nessa vida acadêmica? É, eu acho que teve alguns, né? Mas vou tentar pontuar algumas coisas aqui que eu me lembro. Mas chegando na universidade, eu acho que foi um choque bem grande para mim a diferença do sistema americano para o sistema brasileiro, porque lá você tem uma escolha e um leque de opções de aulas muito grandes. E não só isso, mas você tem a opção de participar de vários programas extracurriculares que são, assim, existem muitos, muitos mesmo. Se você for participar de todos, você não consegue, vai demorar 20 anos lá na faculdade. Então você tem que acabar escolhendo por alguns, Você pode e existem escolher, pessoas. tem uma quantidade limitada para você escolher ou não? Não, não, você pode fazer o que você quiser, assim, tem vários clubes diferentes para você participar, né? Então tem lá o clube. No meu caso, por exemplo, que fiz administração e empreendedorismo, tem o clube do empreendedorismo, tem o clube da consultoria, tem o clube do financeiro, que é a galera que quer ir para Wall Street e tudo mais. Uhum. Então você tem essas opções de participar desses programas extracurriculares. é, que te dão uma certa bagagem e é um a mais no seu currículo também para falar, ó, eu gosto desse tipo de coisa, tô participando aqui na faculdade e tudo mais, isso te posiciona bem depois quando você vai entrar no mercado de trabalho. Mas não só isso, como as aulas também. As aulas são bem diferentes, o sistema lá, eles te dão um período muito grande entre aulas, e eles comentam lá que para cada 1 hora de aula você precisa estudar ali 3 ou 4 horas, fora das aulas, né? Eles têm um sistema muito mais voltado para estudo antes da aula, então você já Puxado chega. então.
puxado, é bem puxado. Eles prezam bastante por você estudar antes da aula, para você já chegar preparado e conseguir fazer Sistema perguntas e de aula participar. invertido, né? Isso, aham. Bacana. Então, isso acontece bastante. É, e muito trabalho em grupo, cara. Muito trabalho em grupo, muito projeto. Eles tentam bastante forçar os estudantes a se conhecerem, a participarem de coisas em grupo e se organizarem e tudo mais. Então, essas são algumas das É o que vai diferenças usar que na eu. vida depois, né, cara? Sim, sim, com certeza. E desenvolver, eu acho que isso daí é mais um método de assim desenvolver esse networking que é tão importante também, né? Principalmente para quem faz administração ou para quem faz alguma coisa para entrar no mercado de trabalho corporativo, eu acho que isso é muito importante. Ah, bacana. Quando a gente fala da grade curricular que você teve aí no curso de Finanças e Empreendedorismo, né, de Business e Empreendedorismo, é uma grade curricular que ela é fixa, né, ela é engessada, ou você que vai montando as matérias, inclusive essas atividades extracurriculares? Então, a minha faculdade era um pouco diferente da maioria das faculdades nos Estados Unidos. Por quê? Porque a minha faculdade é uma faculdade de business. Então, todo Uhum. mundo que vai para lá vai fazer alguma coisa relacionada a negócios. Então, é, você tem uma grade fixa, que é mais ou menos um ano letivo, onde você precisa fazer alguns dos cursos, então aí vai basicamente fundamentos de economia, aí tem macroeconomia, microeconomia, contabilidade, é, direito, como falei isso, direito administrativo, então a gente tem, Como fala é, isso? Boa. eu estava pensando aqui, business law, como fala isso? Direito administrativo. É, então, a gente tem essa grade fixa, e aí, a partir do primeiro ano, você já começa a poder escolher para que lado que você vai. Então, se eu sou uma pessoa que está focada em consultoria, eu vou procurar mais aulas de consultoria, de case study e tudo mais. Se eu sou uma pessoa mais focada em finanças e para Wall Street, talvez eu faça alguma coisa relacionada a isso e foque em aulas desse tipo. Então você tem esse leque de opções onde você pode variar bastante. No, a grosso modo, as faculdades nos Estados Unidos, na média, você tem a abertura de poder fazer diferentes graduações, né? Então você chega, você tem uma base curricular bem básica ali, onde você vai aprender, sei lá, matemática, redação e tudo mais no primeiro semestre, segundo semestre, e a partir dali você vai escolher um major, né, que eles falam. E o seu major vai ser a sua graduação. Então aí você pode se especializar realmente, e aí vai até desde business até é, biologia, história, você pode fazer o que você quiser. Mas existem essas faculdades que são especializadas em alguma coisa, né? Como foi a minha. Então, a minha faculdade é um pouco diferente nesse aspecto. Ah, bacana, interessante. E como que está esse processo seu de visto aí, de permanência nos Estados Unidos? Como que funciona isso? Se você já está permanente ou se você tem alguns mecanismos, né, para transformar isso em permanente? Como que funciona esse processo aí do pós-faculdade? Eu sei que você comentou de 1 ano e para quem faz STEM tem mais 3 anos, mas como que está o seu Uhum. processo particularmente, João? Então, o curso que eu fiz no mestrado foi um curso que classifica como STEM, né? Então, é um curso de programação. Bacana. Então, eu tenho esses 3 anos para ficar aqui. Isso começou agora em janeiro. E eu tenho 3 anos para aplicar para o visto de trabalho. Enquanto isso, você continua como visto de estudante. E cada ano você tem uma oportunidade de aplicar aqui para a loteria, né? Que eles falam. Que realmente é uma loteria. Você coloca o seu nomezinho lá no papelzinho, e os caras vão escolher lá um tanto de pessoas para conseguir um visto de trabalho. Então, realmente é na sorte. Mas você precisa que uma empresa te patrocine, né? E que faça o processo por você. Isso é um processo que você não consegue fazer independente. Então, por enquanto, eu estou nesse processo. Eu acabei de terminar a graduação agora em janeiro. Uhum. E aí eu estou nesses 3 anos de anuência, onde eu estou aplicando continuamente pro visto de trabalho. Então,
Ainda estou como estudante. Ah, bacana. Mas é degrau por degrau, né? Um passo de cada vez. Eu acredito que você já foi bastante longe aí. Tenho convicção que as perspectivas futuras serão ainda melhores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escolha da carreira e da universidade, João. O que te levou a escolher a sua área de estudo e a universidade nos Estados Unidos onde você se formou? Se você puder falar um pouquinho a sua motivação e relembrar aí os ouvintes qual é a universidade de fato, né? Uhum. Acho que é bastante importante. O que te levou a escolher essa universidade, o que te motivou a ir para os Estados Unidos também, porque a gente sabe que tem uma galera aí, muitos estudantes hoje procuram essa internacionalização, né? É algo bastante crescente aí nesse meio de adolescentes e jovens e nós, obviamente, conseguimos orientá-los, mas queria saber um pouquinho sobre essa motivação. O que te levou a escolher isso? Então, é curioso que até o meu segundo ano de faculdade, até o meu segundo ano de ensino médio, eu pensava em fazer medicina, é, mais Eu lembro. por expectativas, familiares do que por vontade própria, na verdade. É, mas durante esse segundo ano de ensino médio, eu comecei a fazer digamos assim, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre mim e tentar achar realmente o que que eu queria fazer e onde eu me encaixava melhor. Então, eu comecei a ler alguns livros, que acabaram me direcionando para esse âmbito de negócios, de administração. Eu sempre quis ter uma empresa minha, mas isso aí bem lá na frente, né? Ah, bora lá. Precisar Oi? de um sócio aí, eu estou à disposição. Boa. Vambora, vambora. Sempre tive esse sonho, mas não sabia exatamente o que que eu faria. Na época eu gostava bastante de exatas, né? Até por influência do Betão e de alguns professores que foram excelentes que eu tive no Lumen e no MFQ. Tive excelentes professores que me deram muito sólida de Tá, se eu queria reconectou. realmente fazer medicina, se eu queria fazer alguma coisa relacionada à administração, porque eu queria ter uma empresa mais lá na frente, ou se eu queria alguma coisa relacionada a exatas, alguma engenharia. Então, esse meu segundo ano aí foi um processo de tentar achar o que que eu queria fazer. E aí, no final do segundo bati o martelo, falei, não, realmente eu acho que o que eu quero fazer é algo relacionado à administração, é algo relacionado a abrir meu próprio negócio, então eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se eu for fazer alguma coisa nessa área, eu quero fazer na melhor universidade, né? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas acabam sendo difíceis, as perspectivas de carreira são muito escassas para quem não faz uma engenharia, para quem não faz um direito ou uma Perfeito. medicina. Então, eu acabei começando a pesquisar o que que eu poderia fazer. E aí eu cheguei em algumas universidades, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, onde eu tive interesse. Grandes universidades, então pesquisei FGV no Brasil, fiz o vestibular da FGV no Brasil, fiz o vestibular da INSPER no Brasil, Uhum. e eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a possibilidade de estudar fora. E aí que surgiu o interesse de ir para os Estados Unidos. Eu já tinha visitado algumas vezes com família, sempre gostei da cultura americana, então comecei a pesquisar um pouco mais. Encontrei algumas faculdades que eu achei que se encaixavam com o meu perfil, e a Babson College foi uma dessas. É, Quais e aí critérios assim que você achou importante para ter escolhido a Babson? desculpa, não consegui te ouvir. Quais critérios que você achou importante para ter escolhido essa universidade, a Babson? Então, eu acho que foram alguns fatores. Um deles é a internacionalização da faculdade. É muita gente de muitos países diferentes. Se eu não me engano, a última vez que eu vi lá a estatística, eram 40% dos alunos da faculdade são de outros países. Nossa. E
isso assim, sem contar a galera que é americana, mas tem, né, os pais são italianos, os pais são chilenos e tudo mais. Então, é uma faculdade muito internacional, isso eu achei muito legal. O segundo ponto foi que eles tinham uma bolsa exclusiva para brasileiros, isso eu achei sensacional. É Ah, uma que bolsa que bacana. é bancada pela Fundação Teles no Brasil, que é do Marcel Marcel Teles. Teles, sócio Isso, do Lemon e do Sucupira. Isso, isso, Eu isso. li o Tem livro deles. A Fundação Lehman tem suas bolsas também, o Teles tem uma fundação um pouco menor, que é muito ligada à Fundação Estudar, que é do Lehman também, Uhum. mas eles têm uma bolsa na faculdade, na Babson College, que proporciona uma bolsa integral para um menino e uma menina todo ano. Então isso eu achei bacana, assim, é muito puxado para quem mora no Brasil, a dolarização é muito puxada para você ir para os Estados Unidos e fazer um curso, tanto mestrado quanto faculdade lá, é Hoje, muito puxado. se você não tivesse conquistado essa bolsa de estudos, hoje uma graduação na Babson, ela sairia por que valor no anual, mais ou menos? Mais ou menos, se você colocar com tudo, moradia, comida e tudo mais, vai dar aí uns 80 mil por ano. São 4 anos. 80 mil reais ou Dólares. dólares? Nossa, Dólares. 80 mil dólares por ano? Sim. Vamos por Muito vezes proibitivo. 5, 400 mil reais, vezes 4, 1 milhão e 600 mil reais aí, mais ou menos, para mais para se formar, né? É É, muito isso aí. proibitivo, a dolarização é muito forte. E assim, isso foi um empecilho que eu sempre tive desde que eu comecei a pesquisar sobre as faculdades nos Estados Unidos. Eu sabia que todas as faculdades lá, basicamente, são faculdades, tanto as públicas quanto as privadas, são faculdades que cobram mais ou menos esse valor por ano. Uhum. Então eu sabia que eu teria que aplicar para algum tipo de bolsa e receber alguma bolsa. E sendo um estudante internacional, é muito mais escasso as oportunidades de bolsa. Então, se você quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos, pesquise bem sobre as universidades que proporcionam bolsas exclusivas para estudantes internacionais. Existem algumas faculdades, no mais as federais e estaduais, que proporcionam bolsas só para o pessoal do estado ou para americanos. Então, isso eu já cortei da minha lista, por exemplo, quando eu estava fazendo o processo, comecei a pesquisar mais sobre faculdades que tinham bolsas para internacionais, acabei achando a Babson que se encaixava bem com isso. E o terceiro ponto também é esse interesse por empreendedorismo, né? Eu acho que a galera que vai para lá, a grande maioria tem esse sonho de ter o seu próprio negócio em algum momento. E muitos começam isso muito jovens, assim. Já chegam lá com ideias e tentando fazer acontecer, e isso eu achei bem bacana. O pessoal é muito dinâmico, é muito inteligente, consegue se relacionar muito bem. é, e isso é um diferencial que eu via também que me fazia encaixar mais com essa faculdade. Então, Lá. pessoal, estamos aqui só reavivando com o João Pedro Nagal, mais conhecido como Nagal. Nagal foi meu ex-aluno, não é? E hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, trabalha numa grande empresa, é um profissional que vem buscando o seu caminho, mas que evidencia e deixa cada vez mais claro como boas escolhas nos trazem grandes oportunidades, né? Para finalizar aqui esse nosso bate-papo, Nagal, vamos falar um pouquinho sobre a preparação para o vestibular e o processo de aplicação para a universidade nos Estados Unidos. Como foi esse processo de preparação, né? Quais métodos você utilizou durante essa preparação para esses testes padronizados? SAT? Como é que foi essa etapa de preparação, né? Se puder deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que vai assistir, porque a gente sabe que tem muitos interessados, como que de fato funcionou esse processo. Tá, vou tentar colocar de uma maneira bem simples aqui Aham. os passos que tem nesse processo. São bastante coisas que você tem que ter em mente se você quer vir para cá, e um plano antecipado para você fazer
tudo isso ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante. Eu tive um planejamento muito minucioso, porque eu sabia que o meu tempo era muito pequeno, que eu tinha que cobrir várias bases para conseguir vir para cá. Então, eu aconselho todo mundo a fazer um planejamento, que seja um planejamento semanal. Olha, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer isso, quarta-feira eu vou fazer aquilo, ou até Boa, um aprendeu planejamento, certinho. é, ou Boa. até um planejamento mensal, onde, ó, esse mês eu vou focar mais nisso, aquele mês eu vou focar mais naquilo, e aí quando eu chegar no mês tal, eu preciso estar com tudo isso em ordem. Eu acho que isso é muito importante, e foi muito importante para mim. Mas vamos lá, são basicamente 4 pilares que você tem aí. Você tem o primeiro pilar, que é o SAT. Esse SAT é basicamente um Enem que você vai fazer, onde você tem, se eu não me engano, são 4 sessões diferentes. 2 sessões são de inglês, e 2 sessões de matemática. Boa. Então, as sessões de inglês, se eu não me engano, são sessões de... Uma é mais de escrever, a outra é mais é mais de conversação, e as outras são matemática e matemática aplicada. Então, uma é um pouco mais teórica e uma outra é um pouco mais aplicada. Esse SAT eu estudei por mais ou menos 3 meses antes de fazer, e estudei bastante, fazia bastante simulados. Eu acho que isso foi muito importante para mim, fazer simulados e fazer correção de simulados também, né? Então, você pega para fazer o simulado ali 1, 2 vezes na semana, e depois faz durante o restante da semana a correção dos simulados, e para entender quais são as perguntas que você mais tem dificuldade, como que você vai fazer para melhorar nessas dificuldades que você tem e tudo mais. Então, esse é o primeiro pilar, é o SAT, onde eu recomendaria ali uns 2, 3 meses de estudo antes de você fazer. Bacana. A sua nota do SAT, ela não existe uma nota de corte, tá? Então, qualquer faculdade que você aplicar, eles vão aceitar o seu SAT, mas existem scores médios para cada faculdade. Então, se você vai aplicar para Harvard, você tem uma média, um sarrafo bem alto, onde a média de notas que eles vão pedir ali são próximas dos 92% a 100% de acerto. E aí existem outras faculdades que têm uma média de acerto um pouco menor e por aí vai. Tá? Então, mas não existe E isso a uma nota galera de corte. consegue consultar para saber qual que é mais ou Consegue. menos a. Tem vários recursos online. Vou tentar lembrar de alguns aqui para você conseguir pesquisar esse tipo de informação. Se eu não me engano, um chama Common App. Talvez eu esteja falando bobagem, mas se eu não me engano, um deles é o Common App, onde você pode entrar e consultar vários dados sobre a universidade, e um deles é essa nota média do SAT. Bacana. Então, depois que você faz o seu SAT, você recebe o seu score, você consegue meio que entender, ó, o meu range de faculdades é esse aqui, eu posso aplicar para essas, onde eu estou bem colocado, eu posso aplicar para essas aqui, onde eu estou muito bem colocado e tenho uma chance alta de entrar. Então, você faz uma listinha ali com as suas safe schools, você tem as suas dream schools, e você tem as escolas acessíveis, onde você consegue aplicar e ter mais ou menos ali em mente se você vai entrar ou se você não vai entrar. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, esse pilar é muito importante, é o TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. Essa prova existe, sim, uma nota de corte. Então, Certo. as faculdades pedem ali um certo nível de inglês para você poder fazer a sua aplicação sendo um estudante internacional. Essa prova eu estudei um pouco menos, já porque eu já estava muito familiarizado com o inglês, e é uma prova basicamente de inglês. Então, assim, se você é uma pessoa que já tem uma base forte do inglês, eu recomendaria ali um mês e meio. Se você não tem uma base muito forte, eu recomendaria um tempo um pouco maior. Bacana. Mas essa é uma parte onde tem uma nota de corte. Então, se você não passar dessa nota de corte, refaça a prova até você conseguir passar essa nota de corte. Então, esse é o segundo pilar. Aí, o terceiro pilar são as cartas de recomendações de professores.
Bacana. Geralmente as faculdades pedem dentre 2 ou 3 recomendações por aluno. Então, se você está aplicando, né, tente falar com professores que sejam mais familiarizados com você, que já conheçam você pessoalmente, que você tenha uma boa relação, ou você tem uma afinidade muito grande com a matéria dele. Vá atrás desses professores, peça. Como eu pedi para o Betão fez uma redação para mim também, uma carta de recomendação para mim. E isso é um passo muito importante, onde eu acho que é muito importante você escolher professores que tenham essa afinidade com você e que saibam descrever suas qualidades e o porquê que você está fazendo esse processo. Eu acho que isso é muito importante e te diferencia bastante. Porque a partir daí não é só você falando, olha, eu quero entrar na faculdade. É uma outra pessoa que está falando, olha, essa pessoa realmente tem a vontade de ir e tá se dedicando para ir. Então, essa parte é muito importante também. Importante porque conta com a reputação de um docente do Brasil, né? Então, deve ter o crédito, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Então, essa é uma parte muito importante, escolha a dedo aí os seus professores. O quarto pilar, na verdade, são 5. Esqueci um aqui. Mas o quarto pilar são as redações pessoais. Então, cada faculdade pede um tipo de redação pessoal. Geralmente, o que acontece é o seguinte: você faz uma redação pessoal, que é um pouco mais generalista, de, olha, eu sou o João Pedro, eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo, eu venho querendo fazer uma faculdade no exterior faz tanto tempo, a minha história é essa, a minha trajetória é essa, e um pouco mais generalista, uma redação que eles chamam de personal essay. E essa redação você vai mandar para todas as faculdades que você quer aplicar. Existem outras redações que as faculdades pedem que são um pouco mais específicas, e aí você vai precisar customizar para cada faculdade. Então, a Harvard vai te pedir lá, por que você quer entrar em Harvard? Aí você vai fazer uma redação de por que o seu perfil é condizente com um aluno de Harvard. O que você vai trazer de positivo para a comunidade? O que você vai procurar explorar de recursos dentro da faculdade? Como que você vai utilizar essa oportunidade e o que você quer fazer no futuro com isso? Então, são ali por volta de 2 ou 3 redações que você precisa fazer, um pouco mais específicas, e nesse Common App ele vai ter lá exatamente quais as redações que eles vão pedir para você fazer, né? Cada ano diferencia um pouco, eles pedem alguma coisa um pouquinho diferente, mas no geral é mais ou menos tipo assim, por que você quer entrar nessa faculdade? Então, esse é o ponto 3, o ponto 4, são as redações pessoais. E o ponto 5, que é o seu boletim escolar do ensino médio. Isso é uma coisa que, assim, eles levam muito a sério aqui nos Estados Unidos. Então, faça tenha um bom currículo escolar, tente fazer o seu melhor. E se você não conseguiu em alguma matéria se sobressair muito bem, tente explicar isso na sua redação. Por que você não tem afinidade com essa matéria? Olha, eu estava passando por um momento difícil, alguma coisa do tipo. Mas é muito importante você tentar manter as suas notas em um nível de B+, para A+, né? Que são ali entre 8,5 e 10. Então, esse é o... precisa ser aguerrido, né, no ensino médio, não é à toa, né? Sim, isso é uma coisa que eu assim, lutei bastante no meu terceiro ano, porque eu estava tentando fazer esse processo que é muito diferente do processo tradicional no Brasil. Então eu estava fazendo uma coisa totalmente contramão do que a galera estava fazendo, e ao mesmo tempo eu tinha que estudar e muito desconhecida as até matérias então, tradicionais. Né? E muito desconhecida até então pela grande maioria das pessoas, sim, né? Sim. Eu lembro que foi uma surpresa, né? Mas uma surpresa positiva quando você conseguiu. Sim. Mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse processo que é totalmente contrário, eu tinha que também estudar e manter as minhas notas, meu boletim impecável. Então, você tem que meio que balancear isso, e é por isso que eu falo que você precisa de uma certa antecipação para fazer um bom processo de aplicação. Mas basicamente são essas
os requerimentos que eles pedem. E algumas faculdades um pouco mais competitivas, lá no fim, depois que eles analisam todo o seu material, eles vão pedir uma entrevista, onde você vai ter ali 30 minutos para conversar com alguém que ou é do corpo docente, ou é um aluno atual que está se disponibilizando para te entrevistar, e aí eles vão avaliar o seu perfil e se está condizente com o perfil da faculdade ou não. Mas esses são os passos, de modo geral, que você vai ter que fazer para aplicar aqui para os Estados Unidos. Que bacana, cara. Então, se você que nos assiste aí tem esse sonho, essa ambição de aplicar para uma universidade americana, essas dicas que o Nagal deu foram muito valiosas. Então, 5 passos, revisando aqui o SAT, o TOEFL, depois a carta de recomendação, a redação e, por fim, o boletim escolar. Isso é muito importante para você saber, para você se preparar. Essa dica que ele deu sobre a antecipação, né, pessoal? O planejamento é fundamental para a construção aí dos seus objetivos. E como você compartilhou com a gente aqui, Nagal, você conseguiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, né? Um feito assim louvável, né? A gente sabe que, como você mesmo disse, pouquíssimas pessoas conseguem essa bolsa. Eu queria que você compartilhasse aí conosco como foi esse processo para obter essa bolsa de estudos, né? Se teve alguma coisa diferente que você fez, o que de fato permitiu que eles olhassem para você e desse de fato esse merecimento para essa bolsa de estudos. Bom, são algumas coisas, né? De modo geral, para você conseguir uma bolsa, sendo um aluno internacional nos Estados Unidos, você tem que fazer um processo paralelo. Então, existem processos paralelos aí que você pode aplicar na Fundação Estudar, por exemplo, que é a fundação do Jorge Paulo Lemann, onde você pode aplicar por bolsas, falar, ó, eu fui aprovado na faculdade tal, a minha tuition é tantos dólares por ano, e eu preciso de um auxílio, e aí você faz a sua aplicação. É muito similar à aplicação da faculdade, onde você vai submeter seus materiais, vai falar um pouquinho sobre você numa redação, e eles vão contemplar a sua aplicação e te aceitar ou não para essa bolsa. No meu caso, foi um pouco diferente, porque a Babson, ela já tem uma parceria muito forte com a Fundação Teles. Isso é uma coisa que eu já sabia durante a minha aplicação e foi um dos motivos pela qual eu apliquei para a Babson, onde eles têm uma bolsa, 2 bolsas por ano dedicadas a brasileiros. Uma bolsa vai para um menino, uma bolsa vai para uma menina. Então, a partir do momento que você aplica como um brasileiro para a faculdade, você está na disputa para essas 2 bolsas. Então, isso aí é muito importante pesquisar um pouco mais, porque as oportunidades vão mudando. É claro que tem outras faculdades que vão ter bolsas parecidas, mas são informações um pouco nichadas. Você precisa dar uma cavada para achar esse tipo de oportunidade, mas existem em várias faculdades. Eu sei que NYU, a Universidade de Nova York, tem uma bolsa para brasileiros. A Harvard todo ano tem, que é da Fundação Teles, Lemann, desculpa. Existem algumas outras, acho que Purdue, existe uma bolsa para brasileiros, e fora isso existem bolsas para internacionais também, digamos assim, que são meio que voltadas para todo mundo. E essas bolsas existem em várias universidades. Mas eu acho que fazer essa pesquisa antes é muito importante para você se familiarizar com os tipos de bolsa e com os tipos de material que você precisa mandar para ser contemplado com essas bolsas. Eu acho que não só é muito importante para você ter esse acesso à faculdade
sem ter que pagar ali os US$ 80.000 por ano, que é proibitivo para 99% da população de estudantes brasileiros. Mas também é muito importante porque você acaba fazendo parte de um grupo muito seleto de estudantes, e você tem contato direto com pessoas muito importantes. Por exemplo, eu consegui conhecer o Marcel Telles Puta, que bacana. ano passado, em uma conferência que eu fui em São Francisco, dos bolsistas da Fundação Telles, e ele estava presente, tive a oportunidade de conversar com ele, de jantar com ele. Então você tem acesso a esse tipo de pessoa, e eu acho que isso é muito importante também. E essas bolsas proporcionam isso para muita gente. Então, pesquise um pouco mais sobre as bolsas, sobre as oportunidades. Hoje, com o ChatGPT, dá para você pesquisar tudo quanto é tipo de coisa que ele dá na sua mão ali, de Verdade. bolsa, o quanto que vai ser a deadline para você mandar seus materiais e tudo mais. Então, pesquise bastante sobre isso, porque o preço das faculdades nos Estados Unidos é muito alto, e eu acredito que a maioria dos brasileiros precisariam de uma bolsa para estudar aqui. Bacana. João, muito bacana mesmo isso que você está compartilhando. Tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes que querem fazer essa aplicação para os Estados Unidos, motivar outros tantos, né, que estão refletindo sobre esse processo. E agora, para a gente finalizar esse bate-papo, nós temos João Pedro Nagal, que fez o ensino médio muito bem sólido, estruturado, na cidade de Guararapes, né? Na escola Lumen, no qual naquele momento eu fui professor, uma escola na qual eu admiro muito, fundamentalmente na figura do seu Osmar, da Laura, né? Na sequência concomitante, você estudou no MFQ, fez todo esse processo para o application aí, e hoje está trabalhando numa grande empresa. O que a gente pode esperar, né, do João Pedro Nagal nos próximos anos? Quais que são os seus objetivos? Qual é a sua visão no curto prazo e no médio prazo? Que no curto prazo o objetivo é continuar aqui nos Estados Unidos um pouco mais. Acho que tem muito aprendizado para ter aqui ainda. Então, quero continuar aqui, quero trabalhar aqui, quero me desenvolver um pouco mais, talvez pegar esse visto de trabalho. Mas o meu sonho realmente é um dia voltar para o Brasil, fazer alguma coisa no Brasil e trazer mudança para o Brasil. Eu acho que para estudantes jovens existe sempre esse sonho de querer voltar e trazer a mudança para o seu país, mas é muito importante também você ter uma base sólida de experiências, e eu acho que os Estados Unidos traz essa base sólida e te traz uma bagagem muito forte para quando você voltar para o Brasil, você está munido ali de informações, de contatos, de pessoas que vão te ajudar a se desenvolver dentro do país. Então, para mim, eu acho que no curto prazo o objetivo é esse, é continuar aqui, desenvolver relações boas com né, pessoal não só da minha empresa, mas de outras empresas, continuar fomentando relacionamentos aqui. E mais lá para frente eu pretendo sim voltar para o Brasil. Eu acho que o Brasil é um país incrível e que precisa muito de pessoas obstinadas e que querem fazer a diferença. E eu acho que muitos dos estudantes que vêm para cá, principalmente os estudantes que recebem essa oportunidade de vir com bolsa e tudo mais, têm esse sonho de voltar para o Brasil e fazer a diferença lá. Então, eu acho que isso é muito importante, mas no curto prazo quero ficar por aqui, quero me desenvolver mais um pouco e acho que o objetivo é esse. Eu sempre levo as coisas um passo de cada vez. O passo seguinte é tentar continuar aqui nos próximos anos e tentar buscar esse visto de trabalho e desenvolvimento pessoal também, profissional. Em algum momento, com certeza, eu quero voltar para o Brasil e quero impactar o pessoal no Brasil também. Ah, que bacana. João, vamos finalizando por aqui. Eu agradeço muito aí a sua colaboração, né? Obrigado por
compartilhar a sua história, a sua experiência, né? Suas experiências, compartilhar a metodologia de maneira bem didática e simples, pela qual você conquistou de fato essa vaga, essa bolsa. Eu tenho certeza que nossos ouvintes se sentirão inspirados e realmente você fez a diferença aí e fará a diferença na vida de muitos deles, né? Uma palavrinha aqui final, Beto. Claro. Queria muito falar que, obrigado pela oportunidade de falar com o pessoal, eu valorizo muito esse contato com as gerações mais novas e poder talvez trazer um pouco de inspiração e guiar o pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo de aplicação, por favor, entre em contato. Falei meu Instagram aí mais cedo, mas podem entrar lá, JP Nagal, se tiver precisando de alguma ajuda, eu sempre dou assistência para o pessoal que vem me procurar. Muito apesar bacana. do meu processo ter sido aí 5 anos atrás, eu ainda lembro de alguma coisa ou outra. Uhum. E mais uma coisa também é que o pessoal sempre pensa que para você vir para cá, você precisa ser uma pessoa extraordinária, que você precisa fazer coisas, mover montanhas. E eu acho que existe um bloqueio na cabeça da galera de pensar, putz, eu vou para os Estados Unidos, como que eu vou? Não conheço o processo, não sei como que é. E eu tinha essa cabeça também, mas eu acredito que com um pouco de esforço e um pouco de pesquisa, e hoje assim, a gente tem um leque muito grande de opções, de informações aí na ponta do dedo na internet. As coisas são muito mais acessíveis e a gente é pessoa comum como vocês, então eu acredito que assim, qualquer pessoa que queira vir para cá, se informe um pouco, converse com pessoas que já fizeram. Nunca conheci uma pessoa que veio estudar aqui fora que não quis ajudar alguém que tá aplicando. Boa. Então, tente falar com essas pessoas que já vieram para cá e com um pouquinho de esforço, um pouquinho de fé, todo mundo consegue. Ah, que bacana, cara. Fico muito feliz que você se coloca aí à disposição para ajudar. Então, pessoal, vocês aí que nos assistem, curtam aí o nosso canal, compartilhem essa transmissão, esse podcast Pode Passar, nessa primeira temporada intitulada Por Onde Você Anda, com João Pedro Nagal, um meu ex-aluno que hoje mora nos Estados Unidos, passou por todo esse processo de aplicação numa universidade americana e hoje traz dicas extremamente valiosas aí que pode levar você, né, que tem essa ambição de 0 a 100 em meio segundo, né? Daí depois se você quiser andar 140, aí você pesquisa um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais que você vai chegar lá. Então, é isso aí, João. Te agradeço muito aí pela oportunidade, pelo esse bate-papo. No primeiro episódio eu entrevistei o Pedro, que mora em Paris, então já marquei uma visita, né? E agora eu preciso marcar a visita aí nos Estados Unidos, né? Você tá vendo que esse podcast não sai de graça, né? Tá marcado. Muito bom. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. E você que nos assiste aí, fique ligado. Nós teremos logo mais informações do nosso terceiro episódio do podcast Pode Passar, nessa primeira temporada, Por Onde Você Anda, com ex-alunos que fizeram grandes universidades e hoje se tornaram profissionais bem-sucedidos. A educação, pessoal, ela abre portas, ela aumenta a probabilidade de ascensão social, intelectual, cultural e também econômica. Temos aqui mais uma prova disso. João Pedro Nagal, muito obrigado e uma honra sempre falar com você. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.